Olá! Esta aqui é a terceira aula do nosso curso Diário para uma Nova Vida, Journaling. Como você vai transformar a sua vida, aprofundar o seu autoconhecimento através de um processo de anotação, um processo inteligente de anotar seus objetivos, perceber se você está avançando ou não na sua vida, se você está melhorando ou não. Mas antes, a vinheta, para a gente falar disso. Aqui estou! Falamos já na primeira aula da estrutura do curso todo. Se você não assistiu, assiste a primeira aula, que eu falo um pouco da minha experiência, falo um pouco de como eu utilizo isso há décadas, como isso tem me ajudado. Falo da questão do Dorian Yates, né, um dos maiores fisiculturistas da história, e como ele usava disso também. Na última aula, segunda, eu falei das evidências científicas, e agora eu vou falar sobre como fazer, como é que você pode utilizar, a maneira, o modus operandi de como isso pode ser feito. Primeiro, pesquisa sobre metodologia. Então, uma pesquisa de Baker e Wilhelm de 2005 oferece as seguintes dicas para garantir que o seu diário seja construtivo. E você não está lendo nada porque eu não aumentei a letra, mas agora você vai conseguir ler, ok? Escreva em um espaço privado e personalizado, livre de distrações. Então, a ideia mesmo, você pode escrever num café, mas que você esteja ali tranquilo, né? Você não está ali conversando com outras pessoas, você não está interagindo, você não está precisando fazer outro tipo de atividade, tá? Você está ali focado, né? Eu vejo muitas pessoas fazendo os seus diários num restaurante, num café, né? Quando está viajando, fazer o diário de viagem, por exemplo, mas tem que ter uma certa privacidade. Você não pode estar no meio de interações, né? Porque aí você não deixa fluir o processo da anotação. Em segundo lugar, escreva pelo menos 3 ou 4 vezes e procure escrever consecutivamente, ou seja, pelo menos uma vez por dia. Então, a ideia da constância. Isso aqui ficou meio esquisita essa tradução, né? A ideia de constância. Procure criar uma constância na escrita. Até para você criar uma relação com o seu diário, com o seu journal, você precisa criar uma constância. Então, anotar, de preferência, no mínimo uma vez por dia, né? Eu pessoalmente faço 2. Eu faço uma quando eu acordo e outra no final do dia, porque eu faço o registro do sono, do sonho, eu faço tudo isso de manhã. E tem pessoas que fazem de manhã também porque fazem registro do planejamento. Eu também, às vezes, tem coisas de planejamento, eu faço de manhã, e o outro à noite, né, fazendo o fechamento do dia, fazendo algumas avaliações. Então, essa é uma das formas, tá? Dê a si mesmo algum tempo para refletir e se equilibrar depois de escrever. Especialmente, por exemplo, quando tem alguma coisa mais profunda, reler o que você escreveu é importante. Ajuda a sedimentar, ajuda a amadurecer aquela ideia que está ali no papel. Então, a sugestão da releitura sobre o que você acabou de escrever é algo importante. E isso aqui, vocês estão vendo resultados com pesquisa acadêmica, né? Com várias pessoas, e o que dá mais resultado. Então, eu estou te passando aqui já a nata da coisa. Aquilo que vai fazer funcionar, aquilo que vai fazer você produzir resultados positivos, tá? Se você está escrevendo para superar um trauma, não se sinta obrigado a escrever sobre um evento traumático específico. Faça um diário sobre o que parece certo no momento. Então, não usar o diário para você escrever detalhes muito específicos de coisas que não estão te fazendo bem. Você pode usar eufemismo, você pode usar um certo simbolismo para falar de algo, para não precisar fazer um aprofundamento de algo muito negativo, né, no seu diário. Você tem esse poder, porque você que está escrevendo, você pode decidir fazer isso, tá?
estruture a escrita de maneira que achar melhor. Isso também é por isso que eu vou apresentar outras estruturas. Eu não sou muito a favor de rigidez, muita regra, né? Porque isso intimida o processo, intimida a fluidez. Eu não acho que é a melhor maneira. E mantenha seu diário privado, é apenas para os seus olhos, não para o seu cônjuge, nem para a sua família, nem para os seus amigos, nem mesmo para o terapeuta, a não ser que você queira trabalhar aquele conteúdo dentro do set terapêutico, entende? Mas tem muita coisa que está no seu diário que não precisa também explorar com o terapeuta, entendeu? Então, assim, ele é um processo seu. E isso eu preciso alertar, especialmente casais, né, que tem terapia de casal, que fazem o diário, que assim, é uma coisa do outro. E você não pode querer ler isso, sabe? Vou dar um exemplo muito bobo aqui, muito bobo, tá? Eu até vou ilustrar aqui de diferente maneira para não ter jeito de vocês descobrirem quem é, tá? Que é assim, a pessoa sonhou que estava, um homem sonhou que estava beijando uma determinada mulher. E no sonho. E aí ele me trouxe isso, beijei tal determinada mulher. Aí eu comecei a explorar qual que significava aquela mulher. E era uma mulher que ele não gostava dela, era uma coisa uma moça que ele conheceu na adolescência, ele não gostava dela, a mulher não era simpática com ele, não era bonita, ele não tinha atração nenhuma com ela. E aquele beijo significava muito da forma como ele tinha que lidar com coisas que ele tem dificuldade, com coisas que ele tem aversão. Então, aquele beijo no sonho não tem nada de romântico, não tem nada, mas a hora que ele foi anotar, ele anotou. No meu sonho eu abracei e beijei a fulana. Agora, se a esposa dele, dependendo de como for a condição da esposa, pega um registro desse, porque não era para ler e leu, é inadequado. Não faz parte do conteúdo. Ela não vai, assim, dificilmente ela vai compreender o conteúdo do que está ali. Então, é uma coisa pessoal aquele registro, sabe? E ele deve ser trabalhado dessa maneira. Não deve ser compartilhado, né? Eu lembro dos diários com chavinha, né? Que nunca funcionava direito aquela chavinha, que era uma forma de manter esse sigilo, mas é melhor que seja assim. É melhor que seja pessoal isso. Isso só deve ser visto e lido com o da pessoa, porque, por exemplo, nesse caso do casal, iria gerar um ciúmes e uma reação negativa, uma desconfiança por parte das pessoas, completamente desnecessário, completamente sem a mínima necessidade. Então, porque ali são processos que estão acontecendo que não dizem respeito ao outro. O marido tem que se trabalhar para oferecer o melhor para a esposa dele, né? E a partir do seu trabalho, e não ficar mostrando algo que, né, vai gerar uma suspeita que não existe, entendeu? Então, essa coisa do sigilo é muito, muito relevante, muito importante, tá? Aí nós temos aqui sobre o que escrever, tá? Sugestões sobre o que escrever. Olha, tem bastante coisa aqui, gente. Então pode ser, eu já citei, diário de sonhos. Mas eu não sei interpretar meus sonhos são super malucos. E você aí precisa de um terapeuta. Um terapeuta com experiência, que tenha estudado a simbologia dos sonhos, que tenha estudado, que compreenda, de preferência junguiano, que compreenda os mitos, os símbolos, né, que tenha uma relação de aprofundamento com a pessoa. Não adianta comprar manual pronto de interpretação dos sonhos, porque os símbolos podem ser completamente diferentes, tá? Então, varia de pessoa para pessoa, porque depende da história da pessoa. Mas, no caso da terapia, ajuda demais no processo terapêutico, quando a pessoa faz diário dos sonhos. Outra coisa, ajudá-los a lidar com grandes sentimentos de forma saudável e segura. Melhorar suas habilidades de escrita, incluindo ortografia, estrutura de frases, vocabulário e gramática. O diário vai te ajudar nisso. Aprimorar sua habilidade de leitura. Vai aprimorar suas habilidades de comunicação, escrita e verbal, porque isso vai ajudar você a se organizar internamente e você vai conseguir melhorar suas habilidades. Veja que incrível isso, hein?
Aproveitar uma saída para coisas difíceis de expressar ou desconfortáveis de compartilhar. Então, se é difícil expressar algo, ao transferir para o papel, você tem uma condição de expressão que vai te ajudar internamente. Explorar e identificar suas emoções. Muitas vezes, a maioria das pessoas tem muita dificuldade de entender as emoções. Permitir sentir emoções tabu, né, que você tem dificuldade, como raiva. Examinar os prós e contras de algo para ajudar a tomar uma decisão. Isso aqui, nossa, isso aqui faz tanta diferença quando a pessoa senta um pouquinho e olha e fala, nossa, eu ia fazer uma besteira tão grande, ainda bem que eu coloquei no meu diário. Prós e contras, né? Tá aqui. Refletindo sobre seus pensamentos sobre algo após o fato, então o impacto de algo que aconteceu, obtendo insights sobre seus próprios motivos e motivos dos outros, né? Entender o motivo dos outros, isso tem muito a ver com compaixão, com convívio, né? Com a possibilidade de cooperação, né, nos relacionamentos, vendo os aspectos positivos bem como negativos de uma situação, planejar conversas difíceis com antecedência. Nossa, isso aqui faz uma diferença quando a pessoa vai planejada para uma conversa. Ela ajuda o outro a entender. Outras possibilidades, até com projetos infantis e levar diários para crianças, por exemplo, diários da natureza. Esses diários podem ser usados para acompanhar a flora e a fauna que eles veem na natureza, especialmente as espécies. Esse tipo de diário pode ser desenvolvido como material de aula, né, para professores. A solicitação diária pode ser feito, né, responder uma solicitação diária pode dar às crianças uma boa oportunidade de escrever sobre um novo tópico todos os dias, né? Então fazer a criança desenvolver o hábito da escrita, né? Nós temos aqui diários de sentimentos, né? Ao escrever sobre seus sentimentos, as crianças podem aprender a dar vocabulário, a ter vocabulário para os próprios sentimentos. Então você pergunta como a criança está sentindo, não fica só na esfera do legal, não legal, mais ou menos, né? Diário de férias, né? Isso é uma outra maneira da criança registrar as férias, registrar uma viagem, registrar os acontecimentos. Eu tenho um diário de viagem aqui que para mim é uma preciosidade, assim, que eu viajei e escrevi tudo o que eu via na viagem, as aulas que eu tinha, os professores que eu conheci. Nossa, assim, tem coisas que aconteceram na viagem que eu já esqueci, mas está ali no diário tudo anotado. Então, assim, coisas maravilhosas que você pode fazer, por exemplo, quando você for viajar, tá? Fazer o seu diário de viagem, por exemplo, tá? Então aqui, gente, olha quanta coisa. Você vai dizer, eu não sei o que anotar. Olha, e isso aqui vai melhorar a tua vida. A pessoa fala de, eu preciso aprender a ser mais grato, eu preciso aprender a aproveitar melhor a vida. Isso aqui é uma forma significativa de aproveitar melhor a vida, né? Então vamos lá. Agora eu vou falar das sugestões do site Tiny Buddha, tá? O que ele sugere? Comece a escrever sobre onde você está em sua vida neste momento. Essa é uma maneira. Por 5 a 10 minutos, comece a escrever fluxo de consciência. Isso aqui é bem interessante, sabe? Escrever tudo que vem na cabeça. Vai encadeando ideias, assim. Surgem umas coisas bem legais aqui quando a gente faz isso, assim. No processo terapêutico é interessante porque aí a gente escapa alguns sensos críticos muito rígidos, pessoas que têm um senso crítico muito apurado. Inicie um diálogo com a sua criança interior, escrevendo com a sua mão subdominante, né? Então, olha que interessante, né? Você tentar falar com a sua criança e a criança escreve com a outra mão. E aí a letra vai sair diferente, tudo, e a dificuldade de processar serviria como parte da dificuldade da criança dentro de você processar. Então é uma dinâmica muito interessante de se fazer para trabalhar emoções. Cultive uma atitude de gratidão, mantendo uma lista diária de coisas que você aprecia. Esse é muito comum, muito indicado, até por causa que está naquele livro sobre o curso de felicidade de Harvard. Esse aqui coloca como uma das medidas mais efetivas dentro daquele curso, né? E está aqui também. Comece um diário de autorretratos, como você se vê. Isso aqui tem muito a ver com autoconhecimento, autoobservação. Mantenha um diário da natureza para se conectar com o mundo natural. Como que está o tempo, como é que você percebeu, descrições do que está à sua volta. Mantenha um registro de sucessos. Aqui é tão interessante isso, na programação neurolinguística, nos estudos
Isso aqui tem tá dentro de um processo de verificação dos objetivos atingidos, porque às vezes a pessoa se acha infeliz porque fala, eu não consigo alcançar nada do que eu faço. A hora que você faz a descrição dos objetivos e a pessoa faz uma análise profunda, ela realiza que, pô, peraí, eu já atingi os objetivos que eu queria, e ela não sabia disso. Mas e esse tipo de registro ajuda isso, a pessoa perceber, peraí, eu atingi ou não atingi os objetivos que eu queria? Peraí, eu estou reclamando, mas eu atingi. Ela nem percebia que tinha atingido, né? Mantenha o registro ou playlist de músicas favoritas. Aqui eu vou falar um pouquinho, porque é na última aula, porque tem algumas coisas de música, filme bem interessantes, assim, que eu também faço, tá? Eu faço registro de filmes, por exemplo, de séries que eu assisti, tá bem legal isso. E você fica ali com o histórico do que você viu, do que é bom, do que é ruim, do que você está gostando, né? Se houver algo que você esteja lutando, ou um evento que o perturbe, escreva para isso numa terceira pessoa. Usar a terceira pessoa também é algo bastante comum, tá? É uma ferramenta psicológica muito útil, eu uso bastante na terapia. Né? E desenvolva a sua intuição. Aqui também. Nossa, principalmente quando trabalha com sonhos, a gente fica muito mais intuitivo. Muito mais intuitivo. Né? Porque você fica mais atento a sinais, a mensagens que estão aí acontecendo, mas que você estava ali tão focado na loucura do dia a dia que você não percebia. E nas suas anotações, aí você começa a se abrir para essas coisas que estão acontecendo na sua frente, mas que você não estava enxergando antes. Estão acontecendo, sim, coisas maravilhosas que estão acontecendo e que você não está percebendo. Esse aqui talvez seja o método. Eu gosto muito, eu acho o livro muito legal e eu me baseei demais nele, mas eu me afastei do rigor do método. Embora o método é bem customizável, mas eu procuro fazer mais com a minha cara. E é o que eu sugiro para os meus alunos também, fazer com a sua cara. Que a última aula que a gente vai falar é bastante sobre isso, assim, essa questão de você fazer todo o método do seu jeito. É o mais importante. Mas aqui ele ensina bastante sobre possibilidades, né? Então, na última aula vai ficar bem claro quando eu vim com eu mostrar para você bastante sugestão sobre isso, tá? Então nós temos aqui, opa, ficou grande, né? Deixa eu diminuir aqui para a gente ver. Aqui. O método Bullet Journal foi criado pelo Ryder Carroll, um cara bem legal, um cara bem tranquilo, simpático. Ele tem Instagram, tem o vlog dele, né? Ele faz vídeos explicando o método, sugestões, e ele fala bastante, ele descreve bastante o quanto transforma a vida das pessoas. E o quanto que o método vai ajudar as pessoas a organizar a vida, a ter e dar sentido à vida. E eu acho bem especial que ele faz uma pegada do método dele, só um método, põe um asterisco aqui, põe um sinal ali. Não, ele faz uma coisa de dar sentido, de você ter uma vida com mais sentido. E o método, ele diz, é para isso. É para que a sua vida faça mais sentido. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para você, e é por isso que eu estou implorando para você, né, repassar para outras pessoas, para você me ajudar, para que você possa se ajudar também, você faça isso, né, para que a tua vida tenha mais sentido. E você vai estar dando sentido para a minha também. Quando você está melhor, eu estou melhor. Tá? E aí vai, superação de déficit de atenção. Ele desenvolveu o método por causa da necessidade dele. Ele tinha um problema de déficit de atenção e ele se perdia nas tarefas, se perdia nas atividades, se perdia nas coisas do dia a dia. E aí por isso que ele desenvolveu o método. O método tem 4 princípios fundamentais, tá? Que é um sistema de registros rápidos, então tem que ser simples, não pode ser nada de registro prolongado demais, complicado, muito longo, porque senão você perde consistência. A divisão do diário é em módulos, então cada parte do diário ele tem uma função, aí eu vou explicar um pouquinho melhor depois, mas ele divide em diferentes partes, porque aí cada parte você utiliza para uma coisa. Isso para mim é bem legal, eu uso no meu aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu tenho aqui no meu que eu utilizo, eu gosto desse caderno aqui, porque ele também é modular, então eu monto aqui, ó, cada parte dessa é uma função diferente, ó, tá vendo? Tem outros marcadores aqui, e dá para ver? Então eu tenho diferentes assuntos, né? Eu falei para você, filmes, tem registro, aí tem registro de sonhos, tem registro, então estão divididos em partes, assim, e ele faz também
né? Só que ele faz com numeração, ele não usa esse tipo de, né? Porque os cadernos dele, ele usa mais esse tipo de caderno aqui, ó, tipo Moleskine, assim, ó, esse tipo de caderno assim. Então, como ele não tem todas essas divisórias marcação, o que ele faz? Ele faz um processo de índice, aí ele ensina a fazer o processo de índice. Aí é de gosto, né? Porque esse aqui ocupa mais volume, o que eu uso. Tem gente que não gosta de carregar esse aqui, que ocupa mais volume. Aí as pessoas acabam, esse aqui é mais para viajar, né? Moleskine e tal, é molinho e tal, mais fácil de levar, mas é de gosto, né? Tem outros de capa dura aqui que eu usava antes também, mas também no estilo Moleskine, que dá para abrir, né? Esses cadernos de espiral para escrever, não importa se é direito ou canhoto, sempre tem um lado que você pega na espiral e a escrita fica complicada. Os cadernos de dobra assim, você abre ele, a escrita vai até o final e não incomoda tanto. Mas você pega o jeito, tá? Você pega o jeito de fazer assim. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui é um caderno que eu comprei na Índia, de uma tibetana. Então aqui tem ensinamentos do Dalai Lama, que as aulas que eu tive com o Dalai Lama eu anotei nesse caderno aqui. Olha que interessante, né? Ele é um tecido de lã, né? Elas vendiam coisas de lã ali porque faz um frio no inverno ali. Vende de malha de iaque, né? Vamos voltar lá que eu estou desviando do assunto. Registro mensal tem, né? Os módulos são, né? Tem registro mensal com calendário e lista de tarefas e tem um esquema entre as divisórias, né? Tem esse registro mensal e tem aqui o esquema de migração, que é para selecionar prioridades e destacar distrações. Às vezes tarefas que deixam de ser importantes, então ele tem um sistema que você migra as informações, está sempre atualizando, e aí o que deixa de ser importante vai ficando de lado, você já descarta. Então ele faz esse sistema de migração, é bem interessante para manter atualizado, né? O sistema. Aí a página pontilhada vem do método, que é a melhor maneira, embora você pode fazer um método com linha, pode fazer com quadriculado, mas originalmente a página pontilhada você pode utilizar mais os recursos dele. Ele ensina como na página pontilhada você consegue se organizar melhor, sem perder o detalhe da informação, e você consegue organizar a informação de diferentes maneiras. Então o método é todo baseado na página pontilhada, né? Então, você vai ver vários cadernos de página pontilhada. Eu, por exemplo, eu uso página pontilhada. Nesse aqui eu consigo comprar, né? Porque eu compro as folhas, aí eu compro folha pontilhada e vou colocando. Aonde eu acho que a vantagem desse é que eu uso pontilhada onde acho que é melhor pontilhada e uso linha onde acho que é melhor linha, né? Então, por exemplo, para escrever diário dos sonhos, eu acho melhor linha, então ponho linha. Mas se, por exemplo, para fazer tabelas de controle, eu prefiro pontilhado, aí uso pontilhado ou quadriculado, tá? Então, aqui, por exemplo, esse caderno caríssimo, ele usa quadriculado, tá vendo? Então, essa é uma das maneiras de você pode escolher, tá? Você tem liberdade, né? Veja o que é melhor para você. Então ele usa índice e numeração de páginas, isso é importante, né? Já que ele não usa o método da marcação, de separação de matéria, como eu uso, ele usa um índice que ele faz no início. Aí você faz a primeira página como índice, e aí você numera todas as páginas. E aí conforme você vai criando os setores dentro do caderno, você põe não índice, né? Então é bem interessante, assim, é prático, não é difícil fazer não. Aí ele cria umas estruturas de marcação, que são as notações. Isso aqui é bem importante. Você pode criar outras, mas eu sugiro que aqui tem algo que me ajudou bastante no início. A bolinha para uma tarefa. Se é um evento, ele marca uma bolinha aberta. Se é uma nota, uma anotação é um tracinho. Então, só do que tem na frente, do que vem no caderno, ele já sabe do que é. Se a tarefa está completada, é um X. Você percebe que você fez a tarefa, você tem que fazer, é uma bolinha. Aí se você transformou essa bolinha em X, daí você faz o X em cima da bolinha, a tarefa está completada. Se você pega em cima da bolinha e vai passar para um outro dia essa tarefa, a tarefa migrada. Aí você pega a bolinha e faz o sinal de maior. Se a tarefa está marcada ou foi repassada, aí você faz, né, o menor. Tá vendo?
tarefa cancelada, você risca de uma vez. Pega a bolinha e passa o traço, tá vendo? Então, como ele administra as tarefas, né? Para administração de tarefas, ele usa essa notação, essa é a notação oficial. Aí ele usa um sistema para chamar a atenção. Ainda, se é algo muito importante, ele põe um asterisco na frente para uma prioridade. Se é uma frase inspiradora, algo, ele bota uma exclamação na frente. E se é algo de pesquisar, algo que tem que ser feito no sentido de levantar dados, ele põe um olhinho na frente. Ele põe a bolinha, entendeu? Ele põe essa anotação prioritária. Aqui é para destacar. Então ele usa essas formas, tá? Esse é dentro do método. Você pode usar a sua, tá? Eu só estou sugerindo dentro do método do Carroll, tá? Aí, mas você vê o que fica melhor para você. E aí as sessões são divididas em logs, que é sessões do futuro, a mensal, a diária e as coleções. As coleções eu vou falar bastante na última aula, porque tem, aí é infinita a possibilidade, porque você vai fazer coleção em cima do que você gosta. Então, assim, nossa, assim, e fica muito legal, gente, muito, muito legal mesmo, assim. E um processo de autoconhecimento, se depois você olha e fala, nossa, olha, eu gosto disso, olha, eu fiz isso, no mesmo ano, não precisa de um ano para o outro, não, no mesmo ano você vê. Eu estava vendo a minha coleção de filmes, eu falei, meu Deus, eu fui ver esse filme, faz quanto tempo que eu vi, nem lembro mais. Então é bem interessante. E tem um outro livro que eu acho uma boa introdução para essa temática, para quem quiser explorar esse sistema Bullet Journal, é o Diário em Tópicos, tá? Ela faz algumas adaptações, tudo, mas é baseado no sistema do original, do Carroll, e é uma boa introdução também. Diário em Tópicos, né? Dá algumas sugestões de organização, fala bastante de organização nesse livro. Então fica aqui a sugestão. Se você quer o método original, quer aplicar o método do Ryder Carroll, é esse livro, também está em português. Engraçado foi isso. Quando eu comprei e comecei a utilizar o método, eu comprei em inglês e aí eu já utilizava, já tinha lido, eu estava no finalzinho do livro, mas já utilizava o método, aí lançaram em português o livro. Aí eu comprei também. Então, engraçado que eu tenho um resumo desse livro completo, feito, mas ele vai assim, 90% do resumo está em inglês e os 10% final está em português, porque daí eu peguei o livro em português para finalizar o resumo, tá? Então, esse é o método Ryder Carroll, tá? Para te ajudar. Sugestão, tá? Eu vou encerrar essa aula agora e depois você vai ter a nossa quarta e última aula do curso, que é as soluções visuais, várias ideias. Aí vai ser bem legal de você ter novas sugestões, eu deixei o melhor para o final. Né? Novas sugestões, possibilidades, pensamentos de como você vai melhorar a tua vida, como você vai anotar isso, tá bom? Grande abraço, até a próxima aula.